Deus vem para dar uma esperança. Então, quando Jacó percebe ali que há a presença de Deus manifestada ali, então ele chama aquele lugar casa de Deus. Para ele passa a ser então um local especial, um local de aliança e um local onde ele vai sempre se lembrar que ali ele teve um encontro com Deus, ele ouviu Deus falar com ele e que seria marcado em sua vida para que dali ele pudesse começar uma nova vida. Mas nós vamos ver mais para frente que o grande encontro que mudou toda a situação mesmo na vida de Jacó foi lá quando ele teve um encontro pessoal, uma teofania, uma manifestação de Jesus. E ali ele luta e a vida dele é totalmente transformada, inclusive o seu nome. Você veja aí nesse mapa a localização de Betel, aí Berseba, veja aí Padan Aram. Então tem várias coisas aí, você veja aí a caminhada de Abraão, de Isaac e Jacó, por onde foi feita. Na parte 3 nós temos aí aspectos do caráter de Jacó. Tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Tópico 2, depois do seu encontro com Deus. Tópico 3, no seu encontro com Esaú. Então, tópico 1, antes do seu encontro com Deus. Até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. 1 Coríntios 2,14. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos de seu caráter. Então, veja que Jacó tinha um caráter, um mau caráter. Isso é demonstrado pelas suas atitudes. Primeiro, foi ali astucioso com seu irmão, poderia ter dado a comida para o seu irmão. Depois enganou seu pai, agora é um fugitivo. Então até agora nós vimos aí um mau caráter. A partir desse encontro com Deus em Betel, ele vai começar então a ter uma mudança em seu caráter. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais o seu caráter vai sendo transformado. Então nós vamos ver aí algumas coisas que aconteceram antes e depois. Agora vamos ver como era o seu caráter até esse dia aí que ele teve esse encontro com Deus em Betel. Então, oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido sua comida compartilhando sua refeição. Mas numa prova de oportunismo e ambição, disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura. Gênesis 25, 31. Então, oportunista e egoísta. Aproveitou uma oportunidade de fragilidade do seu irmão e pensou só em si. Poderia ter dividido a sua alimentação. Letra B, interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca de primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. Gênesis 25, 33 e Hebreus 12, 16. Ele só esquecia uma coisa: o que ele estava plantando em sua juventude haveria de colher mais tarde. Gálatas 6, 7. Em proporção muito maior. Interesseiro e calculista. Veja bem que ele demonstrou estar interessado em tirar alguma coisa de Esaú. Nós devemos sempre pensar em dar alguma coisa, ajudar as pessoas. Mas ele pensava só em tirar. Então, ele fez os cálculos, ele premeditou a sua ação e ele viu: como eu vou fazer para tirar a primogenitura do meu irmão? Ele poderia ter confiado em Deus, deixado o plano de Deus seguir, Deus faria o que era preciso fazer para que ele conseguisse. Mas ele aplicou as suas próprias forças, a sua própria astúcia. A confissão era necessária porque era assim que era feita então uma aliança, um negócio, Era a palavra da pessoa que valia mais do que documento. Então era a confirmação. Quando ele falava, era confirmado o negócio. Letra C, mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaac, mentiu 3 vezes. Este perguntou: quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. Gênesis 27, 19.
A primeira mentira. Indagado porque chegara tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez, dizendo: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Gênesis 27, 20. Ao abraçar Jacó, Isaac repetiu que era Esaú: eu sou. Gênesis 27, 24. Mentiu pela terceira vez. Então, mentiroso e enganador. Mentiu aí 3 vezes, né? Até nos lembra Pedro, né? Também mentindo 3 vezes. Então, ele mentiu, enganou seu pai, participou do plano de sua mãe, poderia ter se recusado, mas aceitou. Embora ele tenha dito para sua mãe: olha, esse plano, se der errado, eu vou ser tido como aí um enganador. E ele estava sendo, mesmo sem ser descoberto, né? Mas ele executou o plano, aceitou o plano. Então, era um mentiroso, enganou seu pai. Ele não é enganador porque enganou Esaú, ele fez um negócio com Esaú, mas ele é enganador porque enganou seu pai. Então ele se fez passar por seu irmão. Tópico 2, depois do seu encontro com Deus. Observe a transformação no caráter de Jacó. Então agora nós vamos ver, depois que ele teve esse encontro com Deus, a casa de Deus, né, Betel, agora vamos ver daí para frente o que aconteceu. Então nós vamos ver que nós também, antes, tínhamos um caráter aí parecido com o de Jacó. Pode uma coisa não ser parecida, mas podemos ter outra coisa que Jacó não tinha. Então tínhamos vários defeitos, né, vários problemas de caráter. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos ouvindo a palavra de Deus, vamos orando, vamos tendo maior contato com Deus. E quanto maior contato, mais a nossa personalidade, mais o nosso caráter, né, vai sendo mudado, transformado. Porque nós nascemos de novo, então uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então é uma nova realidade. Nós temos que ir permitindo o Espírito Santo de ir nos mudando. Então nós vamos ver na letra A um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. Ele fez um voto, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 a 22. Neste fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo como a expressão sincera de gratidão a Deus, a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 20. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse da renda líquida, mas de tudo, como seu avô fizera. Hebreus 7, 2. Então nós vemos aí, na mudança de Jacó, ele já começa fazendo uma coisa que muitas vezes a gente acha que não tinha, mas naquele tempo havia o dízimo já. No caso de Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque. Então, nós acreditamos que naquela época todos levavam o dízimo a Melquisedeque, inclusive Isaac. Não é dito, mas nós acreditamos assim. Agora Jacó faz um voto. Então ele vê o exemplo do seu pai, vê o exemplo do seu avô, e imediatamente ele faz um voto. Antes ele não era dono das terras, mas ele está fazendo um voto do futuro. Ele acredita que Deus o vai ajudar e já faz um voto então que toda ajuda que Deus lhe der, ele vai dar o dízimo como que agradecimento a Deus. Então ele vai, dali para frente, ele vai ser uma pessoa agradecida a Deus. Ele está começando uma vida diferente. Na letra B, um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara em engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro. Em lugar de casar com Raquel, teve de casar com Léia. Só depois casou com sua amada e, para tanto, trabalhou outros 7 anos. Gênesis 29, 21 a 30. Não foi apenas esse preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou seu salário 10 vezes durante 20 anos. Gênesis 31, 7. O que o homem semeia, isso é o que colhe. Gálatas 6, 7. Então nós vemos aí um caráter esforçado, trabalhador. Jacó foi um homem muito trabalhador, muito esforçado e, infelizmente, por causa do seu mau caráter no passado, ele também passou por coisas que com certeza o fizeram lembrar disso. Toda vez que acontecia uma coisa ruim, na certa ele lembrava: eu mereço, né? Eu fiz coisas ruins.
e agora estou pagando o preço. Assim como enganei, estou sendo enganado. Então já começou logo sendo enganado no dia do casamento e colocaram Leia, a filha mais velha, no lugar de Raquel, que ele tanto amava. Depois teve que trabalhar, aí já tinha trabalhado 7 anos pensando que ia casar com Raquel, e colocaram a Leia no lugar, na noite de núpcias, enganaram a Jacó, assim como ele enganou seu pai. Agora ele vai trabalhar mais 7 anos pela sua esposa querida, que era Raquel. Cremos que imediatamente ele já passa a ter Raquel, mas tem que trabalhar mais 7 anos por ela. Então, 14 anos ele trabalhou por Raquel, na verdade. Também vemos aí o seu salário mudado 10 vezes. Imagina o sofrimento, tudo o que ele fazia para ter uma família, para ele ter um sustento, para ele ter uma posses, né? Para ele poder se manter. Então ele tinha que se esforçar dobrado e sempre havia alguma coisa contra, sempre alguma coisa que tentava tirar dele um futuro melhor. Imagine o sofrimento, a angústia, quantos anos passou se achando culpado e merecedor daquela situação que ele estava passando. Até o dia que ele resolve então sair. Letra C, um homem na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã. Mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Gênesis 31, 3 e 13. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Esse não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31, 24. Então agora Jacó toma sua decisão de ir embora e voltar à terra que foi prometida por Deus. E ele empreende uma fuga. Era a única maneira de escapar, não tinha mais jeito de ficar ali. E também ele não conseguia permissão para ir embora. Então ele resolve fugir com a sua família, com tudo que tem, vai embora. E Deus entra com providência, porque Labão, seu sogro, poderia até matá-lo devido a isso. E sai furioso ao encontro dele. Mas Deus então fala com Labão. E Labão acaba só chegando lá e fazendo um acordo então para que Jacó pudesse ir embora